Vamos comentar aqui sobre os Estados Unidos. Dessa vez não vai ser focado no Trump, a gente vai começar com o secretário de Estado dele. O Marco Rubio. O Marco Rubio. Por quê? Os Estados Unidos agora está sancionando um monte de gente da qual ele não gosta, tá? Em nome de aliados políticos do governo. Primeiro, a gente vai ver aqui que ele está colocando sanções em cima de pessoas da União Europeia por conta de tentativa de regularizar rede social, tá? De regulamentar a rede social. E depois a gente vai falar também da Corte Internacional Criminal, ICC, International Criminal Court em inglês. Desculpa, esqueci o nome em português. Por conta do que eles estão fazendo contra o governo de Israel em relação à guerra, ao massacre, do jeito que você quiser chamar. Massacre. Na faixa de Gaza. Vamos lá. O Rubio publicou: por muito tempo, ideólogos na Europa lideraram esforços organizados para coagir plataformas americanas a punir pontos de vista americanos aos quais se opõem. O governo Trump não tolerará mais esses atos flagrantes de censura extraterritorial. Hoje, o Departamento de Estado tomaremos medidas para impedir a entrada nos Estados Unidos de figuras proeminentes do complexo industrial de censura global. Estamos prontos e dispostos a ampliar essa lista caso outros não mudem de posição. É muito abuso, né, cara? É muito abuso esse povo, gente. Ele está se referindo a isso daqui. Matéria da Bloomberg: os Estados Unidos sancionam ex-funcionários da União Europeia e outros em ataques à Europa. O governo Trump impôs proibições de vistos a um ex-funcionário europeu e a vários ativistas por tentarem combater o discurso de ódio online, atraindo críticas imediatas de Paris e Berlim, que consideraram a medida uma intimidação inaceitável. Isso daqui a gente tá falando do governo alemão e do governo francês, tá, gente? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, justificou as restrições de vistos que visavam o ex-comissário da União Europeia, Thierry Breton, e ativistas que combatem o discurso de ódio online como uma reação ao complexo industrial de censura global, que, segundo ele, afetou as empresas de tecnologia americana. Esse é o ponto principal. A sanção que ele sofreu aqui especificamente foi uma suspensão de visto, tá? De viagem para os Estados Unidos. A gente está falando aqui de um ex-comissário da União Europeia, que os Estados Unidos aponta como a principal pessoa na aprovação, tá? Na confecção desse documento aqui, desses documentos em específico, que são a Lei de Serviços Digitais. Lei de Serviços Digitais, DSA, e Lei de Mercados Digitais da União Europeia, que regulam, entre outras coisas, Big Tech, tá? Na União Europeia. Claro que os Estados Unidos não está dizendo nesse sentido de que a gente vai punir pessoas que estão tentando regulamentar a ação de empresas americanas em outros territórios. Eles estão colocando como pessoas que estão tentando limitar a liberdade de expressão, mas a gente sabe que o buraco aí é bem mais baixo. Parte do que a União Europeia está fazendo em relação ao discurso que é colocado nessas redes sociais, que eles estão regulamentando, porque é o território deles, tá? Você não tem que simplesmente aceitar a ação de uma empresa estrangeira no seu território. Até porque os danos depois você que vai ter que lidar com eles. E é uma coisa que todo país faz. A gente pode apontar agora para os Estados Unidos, que está fazendo esse processo do desinvestimento do TikTok. Os Estados Unidos está regulando uma rede social não só isso. estrangeira no seu território. Não só isso. Está proibindo. Ele está fazendo algo muito pior que a União Europeia. Porque na União Europeia é o seguinte: você tem uma série de regulamentação. Se você for uma Meta, né, o Facebook, se você for um X, né, Twitter, se você for o YouTube e tal, você anda dentro dessa métrica, você pode operar como uma empresa independente sem problema nenhum. Nos Estados Unidos é muito pior. Eles estão obrigando o TikTok a vender as operações americanas deles. TikTok é uma empresa chinesa, para uma empresa americana, ou para um grupo de empresas americanas, não sei qual é o conserto que eles estão fazendo para isso. Nos Estados Unidos, eles claramente fazem isso. Eles claramente coíbem a ação de empresas estrangeiras. Tem outro tópico que a gente vai fazer, do qual a gente vai falar também, que é isso daqui, ó. Os Estados Unidos proíbem novos modelos de drones estrangeiros, um duro golpe para a gigante chinesa DJI. E aí, com essa proibição, não pode vender drone lá. Os novos modelos da DJI, não só da DJI, que é uma empresa chinesa, mas qualquer empresa de drone de fora dos Estados Unidos, não vão poder ser vendidos. Porque as duas, a DJI é a maior empresa e é a empresa que está aparecendo como grande competidora, que está despontando, tá? Que é as apostas de mercado. É a Insta360, que é outra empresa chinesa, porque eles lançaram um drone agora que grava e que filma em 360, que aliás eu queria muito testar. Então ele basicamente, você tem um controle aí de big techs estrangeiras grande nos Estados Unidos. A gente pode falar o que eles fizeram com a Huawei, de banir e tal, colocar na lista de entidades, aquelas coisas todas. Os Estados Unidos faz isso à torta e à direita.
Big Techs estrangeiras são pesadamente regulamentadas nos Estados Unidos. Não são regulamentadas, são banidas. Que governo, em termos de regular uma rede social estrangeira, tomou uma medida tão drástica até agora quanto mandar eles venderem a empresa? Ninguém. A operação deles no país. Só o xerife do mundo mesmo. Pode falar, a China proíbe coisa do tipo, mas até onde eu sei, nem a China fez um esquema de eu deixo você entrar aqui, eu deixo você construir infraestrutura, eu deixo você fazer tudo, eu deixo você ocupar uma parte do mercado, depois eu vou tomar pra mim. Até onde eu sei, nem a China fez isso. Obviamente, a China proíbe, tá, gente? Não tô questionando aqui. Claro. Mas os Estados Unidos é a pátria da liberdade, ué. Porém, isso entra em outras coisas também deles punirem a União Europeia, que é um dos melhores aliados que eles têm no mundo inteiro. Por quê? Empresas americanas encontram restrição em países como Rússia, como China. Mas a gente não está vendo esse tipo de restrição sendo dado a cidadãos desses locais por conta dessas regulações, pelo menos não até onde eu sei. Pelo menos não da China, com certeza, porque eles estão agora no processo de negociação das tarifas, né? A China está limitando o negócio de terras raras e tal. Então nem se fala. Mas eles estão punindo a União Europeia, que estão fazendo algo que, se você pensar no grande esquema das coisas, uma regulação que é extremamente limitada comparada com o que os Estados Unidos faz com Big Techs estrangeiras dentro do território deles. É extremamente bizarro isso. Hipócrita. Tá? E eles estão punindo o cidadão de outros países. As sanções que a gente está vendo aqui é a sanção de visto, tá, gente? Acho que nenhuma das pessoas aqui deve estar tão empolgada agora para ir para os Estados Unidos também. Então talvez não seja nem tão grande, o negócio é mais simbólico, tá? Para falar para todo mundo que, se vocês continuarem nesse caminho... Não vão entrar mais aqui. Não, vai ter repercussão, vai ter problema. Isso, obviamente, que qualquer... É um aviso, né? Não, qualquer pessoa agora dentro da União Europeia, né, que dentro das instituições da União Europeia que quiser propor uma legislação desse jeito, vai ter que ficar ciente. Mas a gente tem que falar, gente, até onde eu sei, obviamente que, vamos colocar aqui, eu me formei em estudos europeus, foi em 2010, depois eu fui trabalhar com o YouTube, eu não estou tão inteirado com as coisas que estão acontecendo lá, isso aqui veio depois, tá? Mas é o seguinte, a lei de serviços digitais, a lei de mercados digitais, se eu não me engano, eles vieram depois. Não for a culpa do Thierry, o nome dele, é o seguinte, foi aprovado pela maior parte do Parlamento Europeu, né? É assim normalmente que as coisas acontecem. E depois ele tem que ser ratificado por todos os Estados-membros. Eles escolheram a galera pra punir. Escolha, pega um. Pega dois ali, pega. Isso é bizarro. Obviamente que, por que isso tá acontecendo? Porque o Trump tem uma proximidade muito grande com as Big Techs nos Estados Unidos, tá? Estão todos ali na Casa Branca, dentro do círculo de influência dele, coisa do tipo. A gente já viu tudo que aconteceu. Doando dinheiro. E ele tá usando o poder do governo americano para tentar... empurrar a goela abaixo do mundo. Para tentar limitar a ação que agentes estrangeiros podem ter, que podem ser nocivos ao interesse dessas Big Techs. A Europa vai dar para trás? Obviamente que não. Tá? Eu não sei nem o que eles estão tentando fazer com isso aqui. Porém, é isso que está acontecendo. E a gente vai ver isso também quando for falar do Tribunal Penal Internacional, que a minha grande dúvida é como que o Brasil fez em termos da diplomacia para poder suspender esse tipo de restrição que tinha sido colocado sobre juízes brasileiros, né? O Brasil teve porque os Estados Unidos deu para trás e não está dando para trás nisso aqui. E parece que eles deram para trás pra caramba também nas tentativas de coibir o governo brasileiro a regulamentar, governo quando eu digo o Estado brasileiro, tá, perdão, a regulamentar a ação de redes sociais no Brasil. Parece que eles deram para trás, porque a gente viu todos aqueles documentos, aquelas movimentações dos Estados Unidos, até documentos internos dele falando mal do Pix e coisa do tipo. Parece que eles deram para trás. Eu não sei todo o processo do Brasil, tá? Obviamente, no futuro, né? Processo de negociação diplomática. No futuro, quando isso tiver passado, vai ter algum diplomata aposentado que vai escrever sobre isso e contar tudo que aconteceu. Mas o Brasil está saindo bem melhor do que esses outros agentes que a gente está vendo aqui, incluindo da União Europeia. E agora vamos falar do TPI. Acabei de ver o nome traduzido aqui, é Tribunal Penal Internacional, tinha esquecido, ICC, tá? Os EUAs sancionam mais juízes do TPI, citando decisões sobre investigação de crimes de guerra israelenses. O Washington DC e os Estados Unidos impuseram uma nova rodada de sanções contra funcionários do Tribunal Penal Internacional, citando uma decisão recente que bloqueou a tentativa de Israel de interromper uma investigação sobre crime de guerra em Gaza. As sanções de quinta-feira, isso foi publicado
há uma semana atrás. As sanções de quinta-feira visam 2 juízes. Aí tem o nome dos 2 juízes aqui, um da Geórgia e um da Mongólia. Desculpa todos os georgianos e mongóis que estão me assistindo aqui. Todos vocês, tá? Eu não vou tentar pronunciar. É muito difícil. Desculpa. Kipanidze. Se vocês ficaram ofendidos, por favor, me mandem um e-mail depois. Balsurin. Em comunicado, o secretário de Estado americano Rubio afirmou que os juízes envolveram-se diretamente nos esforços do TPI para investigar, prender e deter ou processar cidadãos israelenses sem o consentimento de Israel. Israel não é parte do Estatuto de Roma, né, que forma o TPI e coisa do tipo. Os Estados Unidos também não é, mas é uma questão se nacionais desses países, eu não vou entrar na discussão de direito, tá, discussão jurídica, se os nacionais desses países podem ser julgados ou não. Mas o tribunal acredita que sim. Ele também criticou, o nome das 2 pessoas, por votarem com a maioria em 15 de dezembro, quando o TPI rejeitou a tentativa de Israel de suspender a investigação sobre crimes de guerra. Votaram com a maioria, mas tá criticando só os 2. Não, mas eles já tinha mais gente que tinha sido sancionado antes. Os Estados Unidos são aliados de Israel e têm apoiado sua guerra genocida em Gaza. Isso daqui é uma matéria da Al Jazeera. Linguagem explicada e totalmente justificável. Tem apoiado sua guerra genocida em Gaza, continuando a fornecer ao país bilhões em ajuda militar e econômica. A gente tem que lembrar, tá? Sobre essa discussão de liberdade de expressão também. Durante a guerra, tá? Isso aconteceu depois que a guerra começou, a Al Jazeera foi banida de Israel. Interprete isso como você quiser. O TPI continuou a se envolver em ações politizadas contra Israel, que criou um precedente perigoso para todas as nações, declarou Rubio na declaração. As sanções são as mais recentes de uma série de restrições econômicas que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs aos membros do TPI e seus associados. Mas vamos lá, como isso começou? A gente teve desde fevereiro, se eu não me engano isso aqui é um decreto, uma declaração do governo americano, falando sobre imposições de sanções ao Tribunal Penal Internacional, se eu não me engano isso aqui aconteceu quando eles tomaram a primeira decisão deles contra o Netanyahu. E depois eles também sancionaram o Tribunal Penal de várias formas, se eu não me engano não só o tribunal, mas também associados aos juízes, e eles têm uma página em que eles colocam todas essas sanções, tá? Isso daqui é do próprio governo americano, você pode entrar lá e ver todas as informações, até sanções a ONG estrangeiras envolvidas na perseguição ilegítima de Israel pelo TPI, aquela coisa toda. E isso entra numa discussão que aparentemente essas sanções, eu não consegui a descrição total delas, eu procurei, porque a gente vê a palavra sanções, que tipo de sanção? Mas se eu não me engano aqui é uma coisa bem mais séria do que simplesmente a suspensão de visto, que a gente viu com o pessoal da União Europeia. Eles têm várias outras sanções e eles podem fazer sanções de vários tipos também. São coisas mais, pelo que eu consegui levantar, que são mais alinhadas com o que eles fizeram contra juízes brasileiros, tá? Na qual eles envolvem o que eles chamam de restrição de acesso. Pelo menos essa é a terminologia que eu encontrei. Eu não sei se é a terminologia jurídica de fato, mas é o que eu vi sendo usado. A restrição de acesso é uma coisa mais complicada, porque eles podem limitar o acesso a assets que essas pessoas têm. De repente, eles têm dinheiro, terras, assets, recursos gerais nos Estados Unidos, que o governo pode bloquear, mas também eles podem limitar o acesso ao sistema de crédito dos Estados Unidos, né? A gente vê aquela coisa toda de empresas de cartão de crédito e tal. Eu não sei quais são os detalhes de toda essa implementação, tá? Mas é uma coisa que pode dificultar a vida bancária dessas pessoas consideravelmente, porque as grandes empresas de cartão de crédito e tal, que se você tem seu dinheiro movimentado do mundo, tem uma grande chance que passa pela mão de algum conglomerado financeiro americano. Isso impõe certas restrições a isso. É uma coisa meio séria, porque claro que cria um incentivo para países acharem uma solução, se os Estados Unidos usar isso como arma, porque a gente vive nesse sistema que foi construído pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, tá? Muita gente fala aí das instituições de Bretton Woods e coisas do tipo, mas é um sistema bem mais complexo que isso, que envolve várias instituições financeiras privadas e coisas do tipo, e a gente depende dos Estados Unidos e confia nos Estados Unidos para fazer esse sistema funcionar. Se eu sair aqui do Canadá e eu consigo ir para a China, comprar uma coisa com cartão de crédito e a transação funcionar, assim, automaticamente, eu passo o meu cartão lá de algum jeito, o meu dinheiro aqui no Canadá sai daqui e vai para lá. Sai daqui, a moeda é convertida e vai para a conta do cara da China. Isso é mágico. E isso se baseia fortemente nesse sistema construído pelos Estados Unidos. E com certeza, em algum passo, vai envolver uma empresa americana. E todo mundo confiou nesse sistema. Esse sistema baliza nossa realidade. Tá? Como as coisas funcionam no mundo. O que acontece quando os Estados Unidos começa
a usar como arma. Como você vai confiar nisso agora? Você quebra a confiança no sistema. E é um sistema com o qual os Estados Unidos lucra pra caramba, e agora ele claramente está criando incentivo para alguém olhar pro lado e falar: vamos todo mundo adotar o Pix do Brasil. Não dá. O Brasil foi esperto nesse sentido, tá? As compras que eram normalmente intermediadas por empresas de cartão de crédito, agora a gente pode fazer diretamente no Brasil via Pix. O Pix é uma facilidade de vida absurda. E aí você entende um pouco do ódio contra o Pix. Mas aí que tá. Mais uma coisa é o país. E eu sei que agora tem país, em Portugal você já consegue comprar com Pix em alguns lugares. Você tem uns apps que emulam o sistema, mas não é exatamente o mesmo sistema, né? Mas assim, não é um sistema internacional. Agora... Mas nada impede de que outro conglomerado se reúna internacionalmente numa ação multilateral e crie um outro sistema. Deus, é extremamente complicado. Eu sei, mas tipo, se começar a ter esse tipo de obstrução... mas aí que tá. Se eles começarem a atirar no próprio pé desse jeito... Eu não sei todos os detalhes da construção do sistema, tá, gente? Eu não sou especializado em finança internacional. Obviamente que eu vi isso aí passando na universidade. Mas tem um negócio. Para esse sistema ter funcionado, foi uma sucessão de coisas que aconteceram. Que não é só determinação. Você tem o pós-Segunda Guerra. Aí depois você tem a configuração da Guerra Fria. O mundo em dois polos. Esse polo que está com os Estados Unidos tem um incentivo muito grande para se organizar debaixo do guarda-chuva dessa grande potência. E várias dessas instituições são construídas desse jeito. Nesse momento que realmente eles precisam. Tem período de reconstrução europeia, tem um monte de coisa acontecendo. Tem um monte de coisa acontecendo. E você tem um país que, tipo assim, é impossivelmente maior que todo mundo. Tá? E você tem um inimigo do outro lado. O incentivo para cooperar, até para coisa que você não aceitaria. Tipo assim, deixa passar porque só desse negócio tá funcionando o que a gente precisa para sobreviver. Então, aceita. Né? E depois, você tem a queda dos países da União Soviética, fim da União Soviética. Aí você tem um período de unipolaridade dos Estados Unidos em que ele é a potência incontestável do planeta, e aí todos esses países que saem empobrecidos da União Soviética tentam se integrar nesse sistema, que é o que precisa para a sobrevivência deles, né? Então você teve todas essas coisas que aconteceram no mundo que faz com que esses países comecem a se ajustar para entrar nesse sistema, e esse sistema pode ser construído. O problema disso tudo é que você precisa de uma realidade histórica que gere essa capacidade de cooperação. É muito difícil você chegar um país assim num momento histórico que não é questão de vida ou morte, no qual você não tem uma potência absurdamente maior que todo mundo. Tá? Os Estados Unidos ainda é grande, só que é aquele negócio. Eu concordo com essa opinião de alguns analistas internacionais que a gente está num momento agora multipolar, não é mais unipolar. Você tem 3 grandes potências no mundo. Você tem Estados Unidos em primeiro, China em segundo, e num distante terceiro a Rússia. A Rússia a gente tem que colocar um asterisco aí, porque ela obviamente não é uma potência econômica. Mas é herdeira do espólio. Porém é uma potência militar, e por conta da localização geográfica dela, acessa recursos, mas principalmente a localização geográfica dela por conta de logística de guerra, ela pode por terra... E o tamanho, né? Ela pode por terra, exatamente, chegar a vários cenários potenciais de guerra, tá? Que um dos grandes problemas de você fazer guerra no mundo é sua capacidade de expansão de força. É extremamente complicado, por exemplo, quando você tem um oceano entre você e quem você quer atacar. Por conta disso, ela se configurou como essa terceira potência. Tanto que é um dos grandes temores da Europa agora. A Europa está fazendo as coisas pensando na possível agressão russa. Então você não tem mais essas diversas configurações históricas que permitiram que esse sistema fosse construído do jeito que ele foi. Então eu não sei, mas obviamente os Estados Unidos está começando a usar o sistema como arma. O que é uma burrice, mais uma burrice. Não que não tenha usado antes, poderia ter sido usado, mas agora a gente está vendo ele usando inclusive contra aliados, tá? Ele está usando agora, inclusive, contra aliados para poder manipular o processo decisório dentro da política interna desses aliados. E isso enfraquece eles mesmos. É um golpe contra... Parece que é uma atitude de coragem, de poder e tudo mais, mas se a leitura correta não é essa. A leitura é de um enfraquecimento na confiança do sistema. E, obviamente, a gente está vendo aqui por conta de 2 grupos de aliados, né? Um grupo e um aliado. Big Tech? Big Tech na questão da Europa e Israel na questão do Tribunal Penal Internacional. Acho que a gente está assistindo o fim do Império mesmo, gente. É um negócio que eu falo, né? Eu falo sempre, alguém viu, uma geração inteira viu a queda do Império Romano do Ocidente. Sim.
A galera viu acontecer. A galera viu o processo. De tá? degradação De degradação e queda. corrupção e queda. Às vezes que Roma foi saqueada, aquela coisa toda. As doenças, tudo. Então, alguém vai ver a queda de... Nenhum império dura pra sempre. Nenhum império dura pra sempre. Uma geração vai ver a queda do império. Eu acho que a gente tá vivendo isso. Eu não queria ver esse momento histórico, não. Não, Porque assim, é extremamente conturbado, é né? muito conturbado. Tem uma galera que odeia os Estados Unidos e tudo mais. Tem uma galera que até é capaz de festejar esse momento. Mas eu não consigo, porque eu sei que quando afunda, tem a força gravitacional que vai levar um monte de economias pro buraco. E um monte de pessoas vão sofrer, um monte de gente vai sofrer muito com isso. De empobrecimento, de miséria. Assim, o impacto das decisões do governo Trump, por exemplo, de acabar com a assistência internacional... O USAID. Levou à morte milhares de pessoas nos países periféricos do mundo. Então, assim, não dá pra festejar um momento de instabilidade e de miséria dessa. Não dá. Eu não consigo. O momento multipolar, se bem que agora a gente vai ver o primeiro momento multipolar com bomba atômica, tá, gente? É um pouco diferente de outros momentos que a gente teve, tá? Bomba atômica muda a relação política dos países. Porque as grandes potências não querem entrar em conflito umas com as outras, porque elas têm medo de que conflito direto, tá? Por isso você tem essas guerras de proxy, né? Essas guerras, como é que fala? Vicárias, né? Porque elas têm o medo de que a coisa possa se escalar para um conflito nuclear. Por incrível que pareça, eu sei que é contra-intuitivo, mas bomba atômica tem uma capacidade de pacificação muito grande. Eu sei que é contra-intuitivo. Na base do medo. Por isso que a gente teve uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos diretamente. Tá? Não teve, né? Agora, um momento multipolar, ele tende a ser o mais instável. Por quê? Quando você tem unipolaridade, que é um país só maior que todo mundo, ninguém tem incentivo de enfrentar ele e ele pode ser o xerife do mundo. O Iraque ali invadiu o Kuwait, vai os Estados Unidos dar um cascudo nele. Aquilo ali é o melhor exemplo de momento unipolar. O problema é que você tem certos abusos também nesse momento, né? Vai o Bush e invade o Iraque, sob qualquer falsa pretensa para tomar petróleo. Porém, você não tem guerras entre grandes potências, que são as grandes guerras que a gente viu no mundo da qual a gente lembra, pelo menos no mundo moderno, né? Até hoje, como sendo guerras que destruíram tudo, foram guerras entre grandes potências. Você tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí eu não tô falando nem do ponto de vista eurocêntrico mesmo, eu tô falando da Segunda Guerra Mundial, você pode pensar no que foi, por exemplo, a guerra no leste asiático. São coisas extremamente sangrentas. São todas em larga escala. Então tem esse porém. O Trump com a Venezuela, apesar de a gente estar no momento que a gente está chamando de multipolar, o Trump está fazendo o que está fazendo com a Venezuela, aquilo ali é um exemplo de unipolaridade, porque aí a gente vai entrar em outro detalhe, você tem que pensar em termos da polaridade. A gente fala de forma de senso comum, tá? Linguagem simples, multipolaridade global, mas na verdade você tem que pensar em termos regionais, tá? Nas Américas, os Estados Unidos é uma potência unipolar. Você tem que pensar em termos regionais, por quê? Tem aquele negócio que eu falei de capacidade de expansão da força. Já que você tem as Américas estão isoladas por 2 oceanos, tá? E você não tem nenhum país que consiga ou tenha um incentivo para expandir a força para as Américas, para poder conter a ação americana, os Estados Unidos é uma unipotência, é uma potência unipolar nas Américas. Você tem que pensar a potência também em termos regionais, tá? A gente fala da forma global, mas mais senso comum. Você pegar na Europa agora, você tem uma tentativa de organização europeia, mas o que você tem ali na Europa ainda, tá? Se bem que com o Trump tá mudando agora, é uma bipolaridade. Você tem a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. O garantidor histórico, tá, do pós-Segunda Guerra da segurança europeia é os Estados Unidos. Se você for agora para o leste asiático, você tem também uma bipolaridade ali. É a China contra os Estados Unidos e seus aliados, né? Mesmo porque a Rússia não é tão ativa nesse cenário. Então, assim, você tem que pensar desse jeito. E, de fato, isso que o Trump está fazendo com a Venezuela é um resultado de unipolaridade regional. Porque não tem ninguém que te conteste. Tem a vantagem de que a gente vive num continente extremamente pacífico, do ponto de vista de conflito internacional. Qual foi a última vez que a gente teve uma guerra entre países americanos? Tem essa vantagem, porque a gente tem um xerife. Porém, quando esse xerife quer tomar alguma coisa, ele vai e toma. Não tem quem questione. Mas, enfim, essa é a realidade da coisa e eu quero ver se vai ter, de fato, um incentivo histórico para os países se organizarem e tentarem uma alternativa a essa ordem pós-guerra dos Estados Unidos, né?
que pelo menos do ponto de vista financeiro agora ele está tentando usar como arma para poder influenciar as decisões locais, domésticas. Doméstica, eu digo, do ponto de vista da União Europeia, tá, gente? Desses outros parceiros dele. Veremos. Mas eu quero saber a história do Brasil. O que eles fizeram? Os caras foram lá e suspenderam as sanções. Eu queria ser a mosca na parede da reunião. Do Itamaraty com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas com certeza alguém vai escrever sobre isso no futuro. Vai virar caso de estudo. Algum diplomata vai escrever um livro um dia, tá? Porque, de fato, eles estão fazendo isso contra a União Europeia. O Brasil eles deram pra trás. O Trump ligou e perguntou se os brasileiros estão satisfeitos quando ele tirou as sanções. É desse nível. Né? Café e carne é móvel. Café e hambúrguer, meu bem. Café e hambúrguer. Enfim, veremos.